abra sua Bíblia. Hoje Deus tem algo especial para nós. Glória a Deus. Deus é bom. Aleluia. Irmãos, eu não sei se você percebe que nós estamos bem próximos. Olha só, estamos bem próximos da vinda do nosso Senhor Jesus. Estamos. É assim, é notório, né? Maranata, ora vem Senhor Jesus, né? Tem acontecido coisas no mundo que a palavra do Senhor já dizia, mas que nesses últimos dias tem ficado muito latente. Esses dias eu vi um vídeo no Instagram lá, e não sei se vocês lembram daquele texto de Apocalipse capítulo 16, Apocalipse 16, verso 12, não precisa abrir não. Lá fala, queridos, do rio Eufrates, que o rio Eufrates está secando. Esse texto que eu estava mencionando para vocês fala do rio Eufrates que está secando. E a Bíblia fala, né, que o sétimo anjo vai derramar sua taça sobre o rio Eufrates, ele vai secar. Meus irmãos, se você colocar lá, depois você der um Google aí, coloca lá no rio Eufrates para você ver a situação que é do rio. Uma vez ele caudaloso, esse rio Eufrates é o mesmo que é mencionado lá em Gênesis capítulo 2, lá do Jardim do Éden. E hoje esse rio secou, meus irmãos, praticamente secou. E a Bíblia diz que vai passar nações por ali, né? Alguns falam que vai atacar Israel. Então, o fim dos tempos, a volta de Jesus está bem aí. E aí, irmãos, olha só, se eu pudesse perguntar para vocês aqui nessa noite, antes da gente entrar no texto bíblico, e perguntar assim para você, se você por acaso, tá? A gente sabe que a palavra do Senhor diz que ninguém, nem Jesus sabe o dia da volta dele, não é isso que diz a palavra do Senhor? Mas vamos assim supor uma situação em que por acaso, né, Deus sobe para você, exclusivamente para você, o dia da vinda de Jesus. Quem sabe ele fala com você assim: olha, domingo que vem, daqui 7 dias, é a volta de Jesus. Você teria algo na sua vida para você fazer, para você corrigir? Eu quero que você pense para você responder. Tem algo, alguma área da sua vida que precisa ser ajustada? Com essa pergunta, eu quero que você abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 25, verso de número 1. Mateus capítulo 25, verso de número 1. Arles, se você tiver aí a versão revista e corrigida, Mateus capítulo 25, verso de número 1. Vou esperar abrir aqui. Vou contextualizar você enquanto isso. Essa parábola, tá? Ela só aparece em Mateus, tá bom? Só no Evangelho de Mateus, a parábola das 10 virgens, tá? Essa parábola aí é uma parábola onde Jesus vai contar essa história para os seus discípulos, falando de um casamento, dando o exemplo de um casamento, fazendo menção sobre a sua vinda, tá? E aí eu posso ler na Bíblia? Deu? NVI, né? Só tem essa? Então vamos lá. Vamos ler nesse texto aí. Eu vou ler do verso de número 1 até o verso de número 13, tá bom? Então pode ir passando ela aí enquanto a gente vai ler, tá? Diz assim a palavra do Senhor: então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas.
As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas, com suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquerejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite, fala comigo, meia-noite. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor. Aí vem o esposo, saí-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam dizendo: não, seja caso que nos falte a nós e a vós, e diante aos que vendem e comprai para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas, entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo, lá de dentro mesmo, nem se preocupou em vir afora, diz assim: em verdade vos digo, e não vos conheço. Verso 13, e essa palavrinha, se você puder grifar na sua Bíblia, diz assim: vigiai, pois, porque não sabeis o dia, nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Feche seus olhos. Pai amado, Pai querido, obrigado pela tua preciosa e poderosa palavra. Senhor, que nessa noite possamos ser instruídos na tua verdade. Fala aos nossos corações, Senhor. Que ela seja alimento agora para o nosso espírito. Seja vida, Deus, para a nossa alma. Ó Deus, que uma vez exposta a tua palavra, eu sei que é impossível ser os mesmos. Eu sei que os meus irmãos nessa noite serão tocados, serão vivificados pela tua palavra. Então, Pai, toda cadeia, toda fortaleza, toda mentira, toda distração, tudo aquilo, Pai, que impede a tua palavra cair no bom terreno, no terreno fértil e frutificar, que caia por terra agora, no nome de Jesus. Ilumina as nossas vidas nessa noite. Essa é a minha oração. Peço ao Senhor, no nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Queridos, pensando na palavra do Senhor, e naquilo que poderíamos trazer aqui de reflexão nessa noite, é a primeira vez que eu prego sobre esse texto aqui. Eu nunca tinha pregado em cima dessa palavra das 10 virgens, mas tem algo precioso aqui da palavra do Senhor para as nossas vidas. Esse capítulo 25 é a continuação do capítulo 24 do sermão profético de Jesus, onde os discípulos vão conversar com Jesus, e lá no capítulo 24, verso de número 3, os discípulos perguntam assim, e fala assim com o mestre, fala assim para Jesus: e estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: dize-nos quando serão essas coisas, e que sinais haverá da tua vinda e o fim do mundo. Eles fazem 3 perguntas para Jesus. Eles queriam saber quando. Jesus já estava falando da volta dele. Eles queriam saber quais eram os sinais, e eles queriam saber como seria o fim. E aí, se você, na sua casa depois, se você vai ler o capítulo 24, você percebe que Jesus vai falando: olha, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo outro, vai haver fomes, vai haver pestes, vai haver guerras. E aí, irmãos, não sei se você está percebendo, mas essas coisas
estão acontecendo nesses últimos dias com muita evidência. É nação contra nação, é reino contra reino. Nós estamos vendo a mídia, e estamos vendo a agenda global, nós estamos vendo um movimento, e aí eu posso dizer para você, assim como Jesus disse, olha, esse mundo jaz do maligno, o mundo não é o planeta Terra, não é as florestas, a terra não. Quando a Bíblia diz mundo, ele está falando do sistema de governo deste mundo. Esse sistema de governo do mundo está nas mãos de Satanás. E aí hoje nós estamos vendo as nossas crianças sendo bombardeadas por ideologias. Você está percebendo isso? Não é isso que está acontecendo? Nós estamos vendo aí no Congresso, o movimento no Congresso, daqui a pouco liberando as drogas. Não é isso que você está percebendo? Você está percebendo a questão do aborto, antes de falar. Eu não sei se você tem uma indignação, uma revolta interna, assim, algo. Você olha para essas coisas e fala assim, meu Deus, Jesus está voltando. Você fala isso? Sim. Mas eu falo isso, que Jesus está voltando, não tem lógica. Jesus tem que voltar logo. O que será de nós se esse mundo continuar indo do jeito que está indo? E aí, pensando sobre isso, lendo essa parábola, o Senhor me desperta. O Senhor coloca uma luzinha dentro de mim. E se você puder perceber na leitura da palavra, você vai perceber algo aqui na palavra que diz assim, vigiai. Jesus, quando fala com os seus discípulos, ele não estava ali durante aqueles 2 anos formando teólogos, viu, pastor? Os discípulos de Jesus, caminhando com ele ali, Jesus não tinha essa preocupação, até porque quando você lê o texto, você não percebe uma profundidade de uma escatologia, de Jesus falando de algo, dessas questões complexas que é a escatologia, falando sobre um tipo do arrebatamento, se Jesus vem antes, durante, depois da tribulação, essas questões que nós teólogos estudamos e tentamos entender. Você percebe que Jesus não vai fazer isso, até porque Jesus é muito simples. A mensagem de Jesus alcança desde o menor, desde a criancinha até aquele que é mais experiente. Jesus estava aqui preocupado, falando com os seus discípulos de uma vida cristã. Então a minha mensagem, a reflexão para você nessa noite, não é trazer medo sobre você, não é trazer um pavor sobre a sua vida, falando que essas coisas estão acontecendo, mas é fazer o que Jesus fez. Ele diz o seguinte: olha, vigiai, porque essas coisas estão para acontecer. Ele diz assim, aqui no capítulo, olha só, no capítulo 24, quando ele diz aqui no verso de número 24, verso de número, vou achar aqui para vocês, ele fala de Noé, 36, ele fala assim, nos dias de Noé, 36 diz o seguinte, porém aquele dia nem hora ninguém sabe. Verso 37, e como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. O verso de número 38 diz assim, porquanto assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam-se e davam-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam. Quem não percebeu? O povo. Noé levou quase 100 anos, pastor, para construir aquela arca. E Noé, durante
o período que ele construía a arca, ele pregava: olha, vai haver um dilúvio, olha, Deus vai fazer chover, olha, essas coisas, o pecado de vocês não está agradando a Deus. E as pessoas diziam assim: isso nunca aconteceu. Eu não sei se você já teve a experiência de ouvir assim de algumas pessoas, quando a gente vai falar da volta de Jesus: vocês ficam falando que Jesus vai voltar, mas desde quando o mundo é mundo, vocês falam que Jesus vai voltar e até hoje ele não voltou? Eu já ouvi isso. Você já ouviu? Eu já ouvi isso. Desde quando o mundo é mundo, vocês estão falando aí que Jesus vai voltar e até hoje nada. É a mesma coisa que aconteceu aqui com o povo lá, ó. Quando Noé pregava: olha, Jesus está Deus vai mandar um dilúvio, essa terra será destruída, conserte a sua vida, venha para Deus, que oportunidade. E ninguém. E aí a Bíblia diz que e não perceberam até que veio o dilúvio e levou a todos. Assim será também a vinda do Filho do Homem. E aí a palavra, se você vai estudando aqui, você vai percebendo que a palavra traz um conselho, uma orientação para as nossas vidas. Ele traz assim, vigiar, estejam atentos, tenham cuidado, tenham o seu foco em Deus. Se você ler Hebreus capítulo 10, a Bíblia vai falar assim, não sejam como os outros, como outros irmãos que, deixando de congregar, a Bíblia fala assim, tem irmãos naquela época que deixavam de congregar, mas pelo contrário, ele fala assim, olha, fortaleçam uns aos outros, continue vindo à casa do Senhor, porque aqui é lugar de refrigério. A casa do Senhor é lugar de esperança. É quando você está fraco, é aqui que você recebe a força de Deus. É quando você não está aguentando, aí o Senhor te fortalece. Nós lemos aqui no texto da parábola das 10 virgens, lá no capítulo, verso de número 7, fala assim, que todas as virgens adormeceram. Verso de número 7, 5. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Queridos, eu e você adormecer não tem problema, porque aquelas virgens prudentes que tinham azeite, elas adormeceram. E por que isso aconteceu? Porque tardou o noivo. Agora o problema é quando o noivo chega e você não tem o azeite. Esse é o problema. Porque de repente a gente pode ficar cansado da nossa caminhada, de repente você pode estar desanimado, mas não pode faltar o azeite na sua vida. Deixa eu contextualizar para vocês o casamento judaico. Nessa época aí que Jesus conta essa parábola, a Bíblia diz, o contexto é o seguinte: o noivo, ele vinha à casa da noiva para pegar a noiva da casa dos seus pais para ir para a festa. Por isso que fala que as virgens, quem eram essas 10 virgens? Não eram 10 noivas não, tá, gente? Essas 10 virgens eram as amigas da noiva, que ficava esperando o noivo vir, e o noivo também vinha com os seus amigos. Por isso que a Bíblia diz que eles anunciavam, olha, aí vem o noivo. Tá? Então estou trazendo esse contexto para você. Essas virgens esperavam o noivo, para que quando ele chegasse, elas com as lâmpadas, e os casamentos eram feitos à noite, tá?
depois que o sol se punha, por isso que elas usavam as lamparinas, né? Para clarear o caminho, e elas levavam esse noivo. Este é o contexto ali, para você entender. Só que este noivo, a Bíblia diz, ele demorou. Já era meia-noite. O costume era que após o sol se pôr, já começava, o noivo vinha. Só que esse noivo demorou. E aí chegou, foi 7, 8, 10, 11 horas da noite, meia-noite e nada do noivo. Então, elas cansaram de esperar. Mas deixa eu dizer algo para você aqui. Talvez Jesus está demorando, mas ele vai vir. Amém? Talvez para você está assim, nosso Deus, não estou aguentando mais. Ei, fica firme aí, Jesus vai voltar sim, né? Aleluia, a palavra do Senhor não volta vazia. Ele vai voltar. Isso é inevitável. Se você estiver acordado, se você estiver dormindo, Jesus vai voltar. O importante é que você tenha o azeite na sua vida. Isso é importante, irmãos. Esse é o alerta para as nossas vidas nessa noite. Então é que o azeite esteja na sua vida. Sabe aquela pergunta que eu fiz no início? Se você soubesse que Jesus pudesse vir, né, daqui uma semana, tem algo em você que precisa de ajuste? A palavra, né, o ideal, vou dizer isso, tá? O ideal é que na nossa vida, hoje, vou falar agora, que a gente não precisasse de nenhum ajuste para fazer. O ideal, tá, irmãos? É o ideal. Se há alguma área da sua vida que talvez precise de ajuste, que você faça, então. Se na sua vida talvez tem alguma área que você precisa perdoar alguém, se isso é necessário para que você esteja preparado para a vinda do Senhor, que você faça. Então, se é uma pessoa que você precisa pedir perdão, se é alguma área da sua vida talvez precisa de ajuste, olha, Senhor, nessa área que eu estou falhando, Senhor, me ajude, porque eu quero estar com a minha vasilha cheia de azeite para esperar a sua vida. Como que você enche a sua vasilha de azeite? Como que você enche a sua vasilha de azeite? É quando você está orando. É quando você sai da sua casa e vem fazer isso que você está fazendo hoje. Congregar. Você está colocando uma gotinha de azeite lá na sua vasilha. É quando você está com a palavra. É quando você tem comunhão com Deus. Fato é, irmãos, que nesses últimos dias, a igreja, né, falando assim de modo geral, quantas pessoas não deixaram de estar com o Senhor? Quantas pessoas se afastaram? Quantas pessoas que hoje só lê a Bíblia, irmãos? Ou pega, né? Não vou dizer nem ler. Vou falar assim, pega na Bíblia só quando ele vem para o culto. Porque a vida dele é tão corrida. São tantas coisas, tantos afazeres, né? O nosso dia a dia, a cobrança do mundo, os resultados que você precisa dar são tão grandes, e tem hora que você não tem tempo com o Senhor. Então você enche a sua vasilha de azeite é quando você lê a palavra, quando você ora, quando você faz o seu culto doméstico lá. É quando você faz um jejum na sua vida. Essas coisas vão te aproximando de Deus, vão fazendo com que a sua vasilha vá enchendo de azeite. E aí, quando surgir o dia mau, quando vier as circunstâncias difíceis na sua vida, você vai ter um azeite lá para dizer assim: Senhor, eu confio em Ti. A minha esperança está no Senhor. Senhor, me ajuda. Seja comigo. Senhor, me dê a força que eu preciso.
Então, irmãos, eu gostaria de ministrar o seu coração nessa noite. É que você esteja vigilante. Essa parábola vai falar sobre isso. Verso de número 13. Finalzinho. Diz assim, ó. Vigiar. É isso que eu quero dizer para você. Não quero trazer condenação sobre o Senhor. Eu quero que você vigie a sua vida. Vigie o seu falar. Vigie sua caminhada cristã. Porque o Senhor Jesus está voltando. O Senhor Jesus está próximo de nós. Maranata, hora vem, Senhor Jesus. Maranata. Nós não precisamos, tá? É ideal, viu, irmãos, que você vá na escola dominical, aqui o pastor Rodrigo, ensinar, quando ele vai ensinar sobre escatologia, sobre a volta de Jesus, sobre o arrebatamento, como que vai acontecer essas coisas. É importantíssimo você saber isso. Isso faz parte da nossa vida cristã. Faz parte da sua vida também. Vigiar, estar pronto, preparado. É isso que nós precisamos fazer na nossa vida. Está dado o recado para você. Quero que você feche seus olhos. Eu quero que você olhe para dentro de você agora. Olha aí, se tem alguma área da sua vida, alguma área que precisa de ajuste. Se você precisa liberar perdão, se você precisa pedir perdão, se você precisa estar mais próximo com o Senhor, se tem alguma coisa, o Senhor vai falar contigo aí. Se tem alguma coisa que você precisa melhorar para estar preparado para a volta de Jesus, faça isso agora. Senhor, meu Deus e meu Pai, obrigado pelas sagradas escrituras ministradas aqui nessa noite. É por meio delas, Senhor, que nós obtemos vida. A Tua palavra, Senhor, é a bússola para nós. Ela nos mostra o caminho, a direção. Ela é verdade para nós. E eu creio, Senhor, que nessa noite a Tua palavra tocou corações aqui, tocou vidas, porque ela por si só é capaz de libertar, é capaz, Senhor, de trazer vida ao que está morto. A Tua palavra é capaz de gerar, Senhor, cura àquele que está enfermo. A Tua palavra é capaz de penetrar ao mais íntimo do nosso ser, assim como diz, ela divide alma, cultura, ela vai lá na nossa alma e coloca a Tua semente, coloca na nossa consciência que nós precisamos melhorar, que precisamos de ajuste. Ó Deus, se os meus irmãos aqui precisam de ajuste, e essa semana, Senhor, durante essa semana o Senhor fale com eles, toque a vida deles, seja com eles, ó Deus, no trato com as pessoas, que eles possam refletir o Senhor, Pai, e colocar o azeite, Deus, na botija deles, quando eles forem bondosos com o próximo, quando eles agirem com misericórdia com aqueles que precisam, que os Teus filhos possam, Senhor, ter de fato um encontro genuíno com o Senhor. Aqueles que ainda não Te conhecem, aqueles que ainda não experimentaram um renovo, de uma novidade de vida, que o Senhor se revele a eles, ó Pai. Ó Deus, essa é a minha oração, esse é o meu clamor ao Senhor. Faça algo, Deus, extraordinário na vida desse meu irmão, que precisa do socorro do Senhor. No nome de Jesus. Amém.